Imagine acordar em uma noite sufocante de calor e, ao olhar pela janela, se deparar com 3 figuras humanoides, de pele acinzentada e olhos desproporcionais, te chamando para fora da sua casa. Mas o mais impressionante estava por vir. Uma nave brilhante o levou para dentro do Monte Eucail, revelando uma cidade subterrânea cheia de tecnologia avançada e seres extraterrestres que declararam estudar a humanidade. Meses depois, ele testemunhou a explosão de uma nave triangular abatida por militares, confirmando uma conspiração para encobrir a verdade. Será que estamos prontos para aceitar o que ele descobriu? Prepare-se para conhecer um dos relatos mais intrigantes e perturbadores da ufologia. O caso de Carlos Manuel em 1988 no Monte Eucail. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Em julho de 1988, a tranquila região de Betances, localizada no bairro de Quinto, em Ponce, Porto Rico, foi palco de um dos casos mais intrigantes de abdução alienígena já registrados. A área, que na época era predominantemente rural, era composta por sítios e casas simples, habitadas por famílias que levavam uma vida pacata e desconectada das agitações urbanas. Foi nesse cenário que Carlos Manuel Mercado, um homem comum e trabalhador, viveu uma experiência extraordinária que mudaria sua vida para sempre. Ele era um residente da região, conhecido por sua natureza tranquila e rotina discreta. Mas sua história viria a torná-lo uma figura marcante na ufologia porto-riquenha. Betances, uma área que já fora próspera e densamente habitada, viu seu número de moradores reduzir drasticamente ao longo das décadas. Em 1988, ainda existia uma sensação de isolamento, com as noites sendo marcadas pelo silêncio e pela escuridão característica do campo. Para Carlos, o local era seu refúgio e seu lar, mas também o ponto de partida para um evento que desafiaria sua compreensão do mundo. Esse caso, amplamente documentado por ufólogos e entusiastas, é relembrado até hoje como um dos relatos mais completos de interação com seres extraterrestres. O relato de Carlos começou de forma simples, como mais uma noite quente de verão. No entanto, a sequência de eventos que se desenrolaram transformou sua história em um mistério que até hoje provoca questionamentos e debates. O que começou como uma dificuldade em dormir, causada pelo calor intenso, rapidamente se tornou uma experiência única e perturbadora. Carlos Manuel, que nunca tinha relatado nada fora do comum, seria protagonista de um dos episódios mais estranhos e enigmáticos já registrados em Porto Rico. Era uma noite particularmente quente em julho de 1988, e a pequena casa de Carlos Manuel parecia um forno. Incapaz de dormir, ele decidiu deixar a cama e foi até a sala, buscando algum alívio do calor. Acomodado no sofá, tentou relaxar, mas o desconforto persistia. Enquanto observava o teto, desejando que as temperaturas caíssem, um evento incomum chamou sua atenção. Um brilho intenso e esbranquiçado começou a invadir a sala, passando pelas frestas da persiana. O fenômeno era tão forte que iluminava o ambiente de forma surreal, criando sombras incomuns nos móveis e paredes. Curioso e preocupado, Carlos levantou-se para verificar a origem da luz. Quando chegou à janela, algo ainda mais estranho ocorreu. Ele ouviu uma batida, como se alguém estivesse chamando. Intrigado e um pouco receoso, ele afastou a persiana para observar o lado de fora. O que viu foi completamente inesperado e o deixou paralisado por alguns instantes. No gramado de sua casa, a poucos metros de distância, estavam 3 figuras humanoides. Eles eram pequenos, com cerca de 1 metro de altura, e exibiam características físicas que não pareciam humanas. Suas cabeças desproporcionais,
grandes e lisas, chamavam a atenção, assim como os olhos enormes, escuros e profundos que ocupavam grande parte do rosto. A aparência das criaturas era perturbadora. Elas tinham a pele acinzentada, sem pelos, e suas feições eram minimalistas, sem nariz ou orelhas visíveis e com bocas reduzidas a pequenas aberturas. Vestiam macacões de cor cinza creme que cobriam seus corpos magros, deixando à mostra apenas as mãos e as cabeças. Carlos ficou dividido entre o medo e a incredulidade. Ele nunca tinha imaginado algo tão peculiar, muito menos em frente à sua casa. A visão daqueles seres parecia impossível, mas ele não tinha dúvidas. O que estava acontecendo era real e completamente fora do comum. Enquanto observava os seres, Carlos sentiu seu corpo enrijecer. O medo tomou conta, e sua mente buscava explicações racionais, mas nenhuma fazia sentido. Ele pensou em recuar, fechar as persianas e esquecer o que estava vendo. Porém, antes que pudesse reagir, algo incomum aconteceu. Uma voz calma e reconfortante soou em sua mente. Ele sabia que não era um som externo, mas sim uma mensagem transmitida diretamente em seus pensamentos. Não tenha medo, estamos aqui para mostrar algo importante. Você está seguro. Essa comunicação inesperada teve um efeito imediato, dissipando o pavor que o consumia e substituindo por uma estranha sensação de paz. Carlos ficou confuso, tentando compreender como os seres se comunicavam sem mover a boca. As palavras eram claras e tranquilizadoras, como se transmitissem não apenas sons, mas também emoções. Ele percebeu que estava diante de algo muito além de sua compreensão. A comunicação continuou, e os seres explicaram que precisavam de sua cooperação. Por favor, saia de casa. Não iremos te machucar, disseram eles. Apesar da estranheza da situação, Carlos sentiu uma confiança inexplicável. Era como se as palavras telepáticas trouxessem uma certeza instintiva de que aqueles seres não representavam perigo. Ainda hesitante, mas guiado por uma sensação de calma que parecia ser implantada diretamente em sua mente, Carlos caminhou até a porta. Ele a abriu lentamente, sentindo o ar fresco da noite em contraste com o calor sufocante dentro de sua casa. Quando colocou os pés no quintal, os 3 humanoides se aproximaram, mas mantiveram uma distância respeitosa. Sem qualquer gesto agressivo, 2 deles estenderam as mãos, convidando-o a segui-los. Carlos, sentindo-se inexplicavelmente seguro, aceitou. Assim, guiado por essas criaturas enigmáticas, ele começou uma jornada que mudaria para sempre sua percepção sobre o universo. Os humanoides guiaram Carlos pela estrada próxima à sua casa, enquanto o brilho intenso continuava iluminando o caminho à frente. Apesar da situação surreal, ele se sentia estranhamente calmo, como se sua mente estivesse sendo influenciada para aceitar o que estava acontecendo. Após uma curta caminhada, Carlos avistou a fonte da luz, uma nave imponente em forma de pires. Ela repousava sobre 4 pilares metálicos que lembravam trens de pouso. As luzes que piscavam ao longo de sua borda multicolorida eram hipnotizantes e criavam um espetáculo visual que Carlos jamais esqueceria. A nave parecia pulsar de energia, emitindo um zumbido contínuo, similar ao som de milhares de abelhas. No centro inferior do objeto, uma abertura se formou, revelando uma escada que descia até o chão. Sem que palavras precisassem ser ditas, Carlos compreendeu que estava sendo convidado a entrar. Ele hesitou por um instante, analisando a estrutura futurista à sua frente, mas a voz telepática dos humanoides retornou, garantindo que ele estaria seguro e que sua curiosidade seria recompensada. Com passos cuidadosos, ele subiu os degraus, sentindo o metal frio sob seus pés. O interior da nave era ainda mais surpreendente. Carlos encontrou-se em um ambiente espaçoso e iluminado por painéis e displays que piscavam incessantemente, exibindo símbolos e padrões que ele não conseguia decifrar. O ambiente exalava uma tecnologia incompreensível para o ano de 1988. Logo, um dos humanoides conduziu até um ser que parecia estar no comando. Este capitão tinha características ligeiramente diferentes. Sua pele era mais lisa,
Seus olhos eram menores e menos intensos, e ele vestia uma túnica branca que lhe conferia uma aparência quase humana. O capitão o cumprimentou telepaticamente, apresentando-se como responsável por sua estadia ali. Carlos mal sabia que esse era apenas o início de uma experiência que desafiaria tudo o que ele acreditava ser possível. Após o breve encontro com o capitão, os humanoides conduziram Carlos a um assento dentro da nave. Enquanto ele tentava processar tudo ao seu redor, a nave começou a se mover suavemente. O som do zumbido tornou-se mais intenso e, pela janela, Carlos percebeu que estavam ganhando altitude rapidamente. No entanto, não voaram por muito tempo no céu. A nave ajustou sua trajetória e desceu em direção a uma cordilheira próxima, mais especificamente ao Monte Ucaíu. Ao se aproximarem de uma parede rochosa aparentemente sólida, Carlos pensou que o impacto seria inevitável. Mas, para sua surpresa, uma abertura apareceu na rocha, como se tivesse sido ativada por algum tipo de tecnologia invisível. A nave entrou por um túnel extenso, iluminado por luzes suaves que pareciam emanar das próprias paredes. Enquanto desciam cada vez mais para o interior da montanha, Carlos sentiu uma mistura de fascinação e ansiedade. Após alguns minutos, o túnel se abriu em uma caverna colossal, revelando um cenário impressionante. Uma cidade subterrânea que parecia viva. Havia estruturas metálicas brilhantes que se erguiam em diferentes alturas, conectadas por passarelas suspensas. Em todos os cantos, humanoides como aqueles que ele havia encontrado estavam ocupados, movimentando-se em um padrão que lembrava o funcionamento de uma colmeia. A nave pousou suavemente em uma plataforma, e Carlos foi convidado a sair. Ele observou que a iluminação da caverna era intensa, mas não natural. Grandes dispositivos montados no teto emitiam uma luz branca semelhante à luz solar. À medida que caminhava pela cidade, ele notou que os prédios eram revestidos com um material prateado que refletia a luz, tornando o ambiente ainda mais brilhante. A sensação de maravilha tomou conta dele enquanto o capitão explicava telepaticamente que aquela era uma base de pesquisa e reparo utilizada por seres de outros planetas. Carlos não podia acreditar em seus próprios olhos. Era como se ele estivesse visitando um mundo completamente diferente, escondido sob a terra de seu próprio planeta. Enquanto Carlos caminhava pela cidade subterrânea, o capitão continuava a transmitir informações telepaticamente. Ele explicou que aquela base não era apenas um refúgio, mas um centro de operações avançado, onde os humanoides estudavam a vida na Terra. Carlos foi levado a uma sala ampla, repleta de painéis luminosos e instrumentos desconhecidos. O capitão explicou que essas ferramentas eram usadas para monitorar o planeta, desde fenômenos climáticos até os comportamentos humanos. Nosso objetivo é compreender melhor sua espécie e encontrar uma forma de coexistir pacificamente, afirmou o capitão, com uma serenidade que parecia contagiar Carlos. Durante o tour, Carlos percebeu que os humanoides trabalhavam em perfeita harmonia, como uma grande colmeia. A comunicação entre eles era silenciosa, como se todos estivessem conectados por uma mente coletiva. O capitão revelou que a presença deles na Terra era discreta, pois muitos governos não permitiam que sua existência fosse divulgada. Queremos ajudar, compartilhar nosso conhecimento, mas a quem tema nossa presença, explicou ele. Carlos compreendeu que aqueles seres não estavam ali para invadir ou dominar, mas para colaborar e aprender com a humanidade. Ao final do passeio, Carlos foi levado a uma sala menor, onde o capitão fez um pedido direto. Queremos que você compartilhe essa história com o maior número possível de pessoas. Nossa intenção é demonstrar que somos amigos, e sua voz pode nos ajudar a alcançar mais corações. Carlos ficou surpreso com o pedido, mas também se sentiu honrado. Ele sabia que carregar essa mensagem seria uma grande responsabilidade. Antes de ser guiado de volta à nave, ele prometeu que faria o possível para transmitir o que havia aprendido e vivido. Naquele momento, ele não sabia o impacto que essa experiência teria em sua vida. Meses após a experiência extraordinária, Carlos começou a sentir que as memórias daquele encontro estavam se distanciando,
como se sua mente estivesse tentando protegê-lo da magnitude do ocorrido. No entanto, em dezembro de 1988, algo trouxe essas lembranças à tona de forma abrupta. Durante uma viagem com seu amigo Wilson Souza para explorar a Cordilheira Sierra Bermeja, eles testemunharam um evento chocante. Enquanto caminhavam pela área, ambos avistaram um objeto triangular brilhante flutuando no céu. A nave, semelhante a uma aeronave futurista, parecia ser perseguida por duas aeronaves militares. O objeto triangular realizava manobras evasivas impressionantes, mas, subitamente, foi atingido por algo que Carlos não conseguiu identificar. Em instantes, uma enorme explosão iluminou o céu noturno, transformando a nave em uma bola de fogo que se desintegrou no ar. Os destroços caíram sobre a Laguna Cartagena, criando um cenário caótico. As aeronaves militares pairaram sobre a área por um tempo antes de se afastarem, como se tivessem completado sua missão. Carlos e Wilson ficaram paralisados, observando incrédulos a sequência dos acontecimentos. O coração de Carlos disparava, e ele não conseguia evitar pensar nos seres que havia conhecido meses antes. Ao retornar para casa, Carlos sentiu um peso emocional enorme. Ele não conseguia parar de imaginar que a nave abatida poderia pertencer à mesma civilização que ele havia encontrado. A lembrança da mensagem do capitão ecoava em sua mente. Estamos aqui para ajudar, mas somos vistos como ameaça. Para ele, aquele incidente era a confirmação de que os humanoides estavam sendo reprimidos por forças militares e governamentais, impedidos de se revelarem ao mundo. Esse pensamento motivou ainda mais a cumprir a missão de divulgar sua experiência, mesmo que isso significasse enfrentar a descrença e o ceticismo de muitos. Após o incidente na Laguna Cartagena, Carlos decidiu que não podia mais guardar sua história apenas para si. Convencido de que sua experiência tinha um propósito maior, ele procurou Jorge Martin, um renomado ufólogo em Porto Rico. Jorge era conhecido por sua investigação detalhada de avistamentos e relatos de abdução na região, sendo um dos poucos que levavam essas histórias a sério. Ao ser recebido por Jorge, Carlos começou a relatar cada detalhe de sua experiência, desde o encontro com os humanoides até a visita à base subterrânea e o pedido do capitão para compartilhar sua história. Jorge escutou atentamente, sem interromper, enquanto Carlos narrava sua jornada de forma minuciosa. Ao final, o ufólogo fez perguntas detalhadas sobre a aparência dos seres, a estrutura da nave e as características da base subterrânea. Para Jorge, muitos dos detalhes fornecidos por Carlos coincidiam com relatos de outras testemunhas na região. Ele mencionou casos similares, como o de Amaury Ribeira, ocorrido no mesmo ano, e que também envolvia naves de formatos em comuns e mensagens telepáticas. Essas conexões fortaleceram ainda mais a credibilidade de Carlos e sua história. Apesar da insistência de Jorge para que ele divulgasse publicamente o ocorrido, Carlos deixou claro que não buscava reconhecimento ou fama. Seu único objetivo era transmitir a mensagem que lhe foi confiada pelos humanoides. Jorge concordou em documentar o caso, prometendo fazê-lo com respeito e seriedade. Para Carlos, esse momento foi libertador. Ele sentia que finalmente havia cumprido parte de sua missão. No entanto, ele também sabia que a batalha contra o ceticismo seria longa e que poucos estariam dispostos a acreditar em algo tão extraordinário. Depois de documentar a história de Carlos, Jorge Martin iniciou suas próprias investigações sobre a região do Monte Ucaíu, local mencionado como a entrada para a base subterrânea. Ao longo dos anos, a área havia se tornado objeto de inúmeras teorias conspiratórias. Relatos de moradores descreviam a presença de veículos militares não identificados e a construção de estruturas no topo da montanha que pareciam não ter utilidade aparente. Oficialmente, essas instalações foram atribuídas a uma estação de rádio chamada Voz da América, mas algo parecia errado. Segundo registros locais, a estação nunca realizou transmissões em Porto Rico, levantando suspeitas sobre seu verdadeiro propósito. O que intrigava ainda mais os pesquisadores era a declaração de área restrita ao redor da montanha.
O acesso ao local foi completamente proibido, e até mesmo os moradores próximos relataram que eram impedidos de se aproximar. Jorge encontrou evidências que sugeriam que as supostas instalações de rádio poderiam estar cobrindo algo maior: a entrada para a base subterrânea descrita por Carlos. Testemunhas afirmavam que a movimentação militar na área era constante, o que para muitos indicava uma operação de controle ou encobrimento de atividades alienígenas. Jorge também investigou os sinais físicos deixados na região. Ele encontrou relatos de árvores queimadas, marcas no solo que pareciam padrões geométricos e registros de radiação fora do comum em pontos específicos da montanha. Todas essas evidências apontavam para a possibilidade de que o Monte Ucaiu fosse, de fato, uma entrada para uma instalação subterrânea de origem desconhecida. Para Jorge e outros ufólogos, as autoridades estavam não apenas cientes da existência dessa base, mas também trabalhando para manter sua localização e atividades em segredo absoluto. O caso, que já era fascinante, ganhava contornos ainda mais sombrios com essas descobertas. Mesmo com a proibição de acesso ao Monte Ucaiu e o silêncio das autoridades, os relatos de avistamentos na região continuaram a crescer ao longo dos anos. Moradores próximos ao local frequentemente descreviam luzes estranhas sobrevoando a montanha, algumas estacionadas no ar, outras desaparecendo de forma abrupta. As descrições variavam: objetos discoides, triangulares e até em formato de charuto eram vistos com regularidade. O padrão desses avistamentos indicava que o Monte Ucaiu permanecia ativo, reforçando as suspeitas de que abrigava uma base alienígena subterrânea. Carlos, que havia prometido divulgar a mensagem dos humanoides, sentia-se aliviado ao ouvir relatos semelhantes ao seu. Embora nunca tivesse retornado ao local, ele acompanhava de perto os testemunhos que chegavam até Jorge Martim e outros ufólogos. Muitos desses relatos vinham de pessoas simples, agricultores e trabalhadores que, como Carlos, não tinham nada a ganhar ao compartilhar suas histórias. Para Carlos, isso era uma prova de que os seres estavam tentando, de alguma forma, se manter conectados com a humanidade, apesar das restrições impostas pelas forças militares. A frequência e consistência dos avistamentos em torno do Monte Ucaiu consolidaram o local como um dos pontos mais misteriosos de Porto Rico. Ufólogos e conspiracionistas acreditam que o controle militar sobre a área é uma tentativa de suprimir evidências de atividades extraterrestres. Para eles, o caso de Carlos não é isolado, mas parte de um fenômeno maior, envolvendo não apenas interações com seres de outros planetas, mas também uma conspiração global para ocultar a verdade. Hoje, o Monte Ucaiu permanece envolto em mistério, sendo uma lembrança constante de que talvez nem tudo que está diante de nossos olhos seja facilmente compreendido. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer esse mistério incrível.